certamente aquelas pessoas que serão capazes de alcançar o sucesso profissional e pessoal no futuro são aquelas com maior capacidade de raciocinar sobre o seu contexto presente, atual e tomar decisões que provavelmente vão desencadear um futuro promissor, o futuro que elas desejam e que elas querem construir. É óbvio que sempre há o fator sorte na jogada. Nós, no jogo da vida, não temos todas as variáveis, não temos acesso a todas as peças que podem ser manipuladas no tabuleiro. Mas tem determinadas variáveis que temos sobre o nosso poder. E é nessas variáveis que nós temos que colocar a nossa maior energia, a nossa maior força, o nosso maior aprimoramento. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Nesse canal eu falo principalmente sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Se você chegar ao final do vídeo e gostar da minha explicação, gostar do meu conteúdo, eu também vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Diariamente eu posto stories produzindo o conhecimento, trazendo conhecimento para vocês, ensinamentos sobre consciência humana, sobre cérebro, sobre tomada de decisão, sobre como manejar melhor a nossa própria vida. Eu quero falar nesse vídeo sobre o que eu acredito ser um dos maiores problemas da sociedade atual em que vivemos. Essa sociedade altamente globalizada, interconectada, rápida, superficial, efêmera e etc., que vocês já estão cansados de saber. Antônio Damasio, eu acredito que as pessoas que me acompanham e que veem os meus vídeos com mais frequência já estão cansadas de ouvir esse nome aqui. Antônio Damasio, eu estudei já diversos livros dele. Para mim, ele é um dos maiores neurocientistas vivos hoje e ele estuda muito sobre consciência, comportamento humano, cérebro, enfim. E ele tem dois conceitos chamados self central e self autobiográfico. Só um adendo, esse self aqui não é um homúnculo, tá? Que existe dentro da nossa cabeça e que e que nos faz tomar determinadas decisões como se fosse uma alma, um elo vital, como aquele filósofo Descartes, não sei pronunciar, achava, né? Pra quem não sabe, Descartes, eu acho, ele foi um filósofo muito famoso porque ele defendeu que dentro da nossa cabeça havia dois polos, o cérebro e a mente. O cérebro seriam os processos físicos e químicos e a mente seria um lugar vazio, com um elo, uma alma, um homem nos comandando. Isso aqui não existe, tá, galera? O avanço da neurociência, ela tem nos mostrado, ela tem deixado bem claro que o que chamamos de mente, que é o que faz nós termos a capacidade de termos o sentido de nós mesmos, sabe? Um ser humano, um indivíduo, um organismo situado no tempo e no espaço. A mente, ela é um produto, ela é uma consequência dos processos físicos e químicos do nosso cérebro. A mente é o conjunto dos padrões neurais que nós temos dentro da nossa cabeça, mas eu não vou começar a complicar o vídeo aqui para vocês, fiquem tranquilos. Padrões neurais, para quem não sabe, nós temos neurônios dentro do nosso cérebro e esses neurônios possuem eletricidade. Eles podem conversar uns com os outros, enviar mensagens, de fato, sinais elétricos uns aos outros. Então, um neurônio é capaz de ativar outro neurônio. Só que essa ativação, essa comunicação entre essas células não ocorre de um para um, ocorre de um para vários. Um neurônio pode se comunicar com diversos outros. É literalmente um emaranhado aqui de conexões que nós temos. Essas conexões são os nossos padrões neurais. O que chamamos de mente, né? Nossa capacidade de imaginação, de memória, de produzir imagens, de fato, como se fosse um filme rodando na nossa cabeça. Essa mente é uma consequência desses padrões neurais, desses sinais elétricos que disparam dentro aqui da nossa cabecinha e que estão se comunicando. É bom deixar isso bem claro, porque talvez algumas pessoas possam entender errado o que eu estou querendo dizer com self. Voltando, self central. O que é o self central? Basicamente, o seu self central está ativado quando você está, sei lá, estudando,
quando você está entretido em alguma atividade diária sua, quando você está na academia e você vai fazer o exercício, você vai agachar com 100 quilos nas suas costas. Ali o teu self central está muito ativo, sabe por quê? Porque você só está preocupado em levantar aquela barra, aquele peso pesado das tuas costas, porque aquilo pode te matar. Então você está completamente concentrado no movimento, no teu estado corporal, em descer devagar, em aplicar força, em se concentrar naquilo ali. Você tem um fluxo mental do que está acontecendo ao teu redor, da barra nas tuas costas, do teu corpo agachando e subindo, da sua respiração. Veja que é algo dinâmico. A tua mente tem acesso a muitas coisas no ambiente externo, o que está acontecendo ao teu redor, e no ambiente interno. Então você percebe o ambiente externo e o ambiente interno. Só que a sua atenção só está concentrada aqui, no momento presente, no momento de você agachar com a barra. Isso aqui é o self central. O self central, basicamente, ele está com a gente diariamente, todos os dias. Quando a gente está lendo um livro e a gente está ali entretido em entender o livro, em digerir esse livro, o self central está aplicando toda a atenção naquele momento, naquele ambiente, naquele contexto. Agora, o que seria um self autobiográfico? O self autobiográfico, ele surge quando nós colocamos o sentido da nossa própria vida na jogada. Quando você para pensar na tua vida, quando você para pensar no teu futuro, quando você para pensar no teu passado, que você fica olhando para o nada, você está bem para dentro e raciocinando, gerando conexões, vendo o que faz sentido para o teu futuro e o que não faz, vendo por que o teu presente, o que você vê, raciocinando do porquê o que você está fazendo no presente é importante para o teu futuro, o porquê o que aconteceu no teu passado é importante para o teu presente. Você raciocina e pensa em maior escala no contexto global da tua vida, correlacionando diversas variáveis ao mesmo tempo. É aqui que nós aplicamos capacidade de raciocínio, de deliberação consciente, sabe? Você ficar ali. Sabe aquele pensamento que chamamos de pensamento executivo? Você ficar raciocinando. Aqui, esse self autobiográfico, uma característica presente nele é o que Damasio chama de memória ampliada. Memória ampliada é quando um indivíduo ele é capaz de correlacionar o seu passado com o seu presente e com o futuro que esse indivíduo quer construir. E aí, para mim, na minha opinião, lendo esses livros, e eu já li muitos livros de Antônio Damasio, para conseguir entender todos esses conceitos que eu estou passando aqui para vocês, eu acredito que o maior problema, a maior falha das pessoas hoje é elas perderem essa capacidade de terem a noção do seu próprio self autobiográfico. Sabe, elas vão vivendo a vida de forma rápida, sem perceber a si mesma, num fluxo mental de obrigações do que tem que fazer, pressão sendo colocada em cima dela, e ela vai vivendo, e o tempo vai passando, e ela não parou em nenhum momento para raciocinar sobre o futuro que ela quer construir, sobre se o presente dela ainda faz sentido para construir o futuro que ela quer construir. Ela não parou para raciocinar sobre o passado, porque raciocinar sobre o passado é importante. Você precisa olhar para o passado e ver se você errou, ver a pessoa que você foi, ver os erros que você cometeu, ver as falhas, ver os obstáculos que surgiram no seu caminho, para você criar estratégias para não cometer os mesmos erros do passado. Você precisa entender o porquê o teu passado fez você ser a pessoa que você quer ser hoje e se ser essa pessoa é o que você deseja para a tua vida. Então, esse self autobiográfico, ele não está conosco diariamente. Somente naquele momento em que intencionalmente, sabe, quando você faz algo ativo, você passa a pensar sobre a tua própria vida, sobre os teus próprios comportamentos, sobre a tua própria tomada de decisão, sobre as tuas ações, sobre as pessoas à tua volta, sobre o teu trabalho, sobre a tua própria pessoa, a tua identidade. E é com esse self autobiográfico que nós temos a capacidade de tomar melhores decisões, porque você precisa
raciocinar a respeito do futuro que você quer. Que tipo de vida você quer construir? Que tipo de trabalho você quer? Que tipo de profissional você quer ser? Que tipo de ser humano? Que mãe, que pai, que filho, que marido? Além de você colocar bem claro essas metas, esses objetivos futuros, você precisa saber, você precisa raciocinar se o que você está fazendo no presente está condizente com o que você quer para o seu futuro. Porque muitas das vezes não está. Você precisa olhar para o passado, porque o teu passado diz muito sobre você. Eu acredito que a maior falha das pessoas hoje é viver como autômatos. E eu já falei sobre comportamento autômato aqui em algum vídeo no canal. Se eu não me engano, foi o último ou o penúltimo vídeo. As pessoas agem de forma automática. O que é um comportamento automatizado? A molécula de DNA dentro do seu corpo que se replica, ela não tem cérebro e nem consciência. Mas ela tem um comportamento automatizado e inteligente. Por quê? Porque ela realiza ações para se replicar. Só que a molécula pensa, eu estou fazendo isso para me replicar? Não. Foi algo evolutivamente selecionado. É um comportamento inteligente e automático. A molécula não está pensando a respeito do seu próprio comportamento. Só que nós temos essa capacidade de pensar a respeito do nosso próprio comportamento. É preciso, isso aqui é muito importante, para o seu presente, para você viver o seu presente, sabe, a sua vida agora, para você viver de forma plena, na sua máxima capacidade, você tem que ser capaz de aplicar valorações às coisas à tua volta. Você tem que ser capaz de selecionar o que é importante para você nesse momento e por que é importante. Só que você só é capaz de aplicar valorações, de saber o que é importante, o que é valioso e o que não é, quando você tem metas e objetivos claros para o futuro. Porque se você não pensa a respeito do seu futuro, se você não raciocina, se você não sabe o que você quer, se você não se conhece para saber o que vai te fazer feliz, você não vai ser capaz de discriminar o ambiente. E nós precisamos ser capazes de discriminar, porque o mundo hoje ele é muito caótico. Tem uma enxurrada de informação sendo jogada sobre você, uma enxurrada de coisas que chegam até nós sem a gente querer. Se você não for capaz de selecionar e prestar atenção no que você está direcionando a tua atenção, você vai viver como um passivo, deixando a vida te levar. Aí daqui a 10 anos vai se arrepender de ter feito isso. Como já acontece muito, eu conheço muitas pessoas hoje, inclusive da minha família, que foram vivendo e a vida me levar. E hoje elas estão assim, quem eu sou? O que eu tô fazendo? Não construí nada. Eu estava lendo um livro, eu esqueci o nome do autor, mas é Flow. Tem diversos livros dele com esse nome, mas é Flow e tem alguma outra denominação na capa do livro. Mas basicamente fala sobre fluxo mental. E o autor deixa bem claro, a sua capacidade de viver uma vida plena vem de você realizar ações que te colocam em um fluxo mental. Aonde não é nem muito difícil, porque senão você se frustra, e nem muito fácil, senão você não consegue alcançar toda a sua máxima capacidade. Nós conseguimos manter um fluxo mental quando nós estamos entretidos em alcançar os nossos objetivos e estamos motivados, mas só vamos ficar motivados se esse objetivo possuir um valor intrínseco, ou seja, se eu for capaz de discriminar o que é importante para mim e o que não é. Aí eu questiono para você, o que você quer para o seu futuro? Em relação à sua vida pessoal e profissional, que tipo de ser humano você quer ser? Que tipo de profissional você quer ser? Só assim você vai conseguir discriminar o ambiente de forma correta e de forma sábia. É preciso se autoconhecer. E aí eu já apresentei para vocês isso muitas vezes aqui no canal, inclusive no meu Instagram eu bato nessa tecla. Todos os dias papel e caneta.
Papel e agenda, tanto faz, é o seu maior aliado. Você precisa descrever as coisas para si mesmo. Você precisa deixar o mais claro possível o que eu quero para o meu futuro e por que eu quero isso. Isso de fato é importante para mim, tem um valor para mim, tem um valor intrínseco. Você precisa, e preste atenção nisso, você precisa olhar para dentro, para as suas próprias emoções e sentimentos. Uma característica das nossas emoções e dos nossos sentimentos é que nós, muitas das vezes, não somos capazes de percebê-los quando eles estão ocorrendo. Então, por exemplo, se você está ansioso, você provavelmente não percebe assim que a ansiedade começa. Só percebe quando ela chega no ápice. E aí é quando o copo transborda e você fica muito ansioso e realiza comportamentos que você não quer realizar, mas que você está ansioso e acaba realizando. Nós precisamos ter a capacidade de perceber o nosso próprio estado interno, nosso próprio estado fisiológico, visceral. O que está ocorrendo aqui? As emoções que vêm de dentro, os sentimentos que vêm de dentro, é o que vão dizer, é o que vão trazer informação para você do que é valioso e do que não é. O que esse sonho que você quer alcançar causa em você? Porque se é um sonho, isso vai vir de dentro. Essa energia, essa vontade, ela vai vir de dentro, vai te causar um formigamento, uma frio na barriga, uma coceira, tudo junto. Quando você tem um sonho claro na sua cabeça e que você quer alcançar, tem sangue nos olhos. Você precisa perceber, vem de dentro. Nós, com esse mundo hoje rápido, efêmero, perdemos a capacidade de perceber a nós mesmos. E eu já falei, já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. É o último vídeo, anterior a esse, se eu não me engano. Não ajam como autômatos na vida de vocês. Raciocinem, deliberem. E é preciso, tá? Quando você for escrever as coisas para si mesmo, você precisa detalhar especificamente. Esse sonho é importante? Tá, mas o porquê que esse sonho é importante? O objetivo fim não é alcançar o sonho, é o que tem por trás do sonho que você acredita que vai te fazer feliz. Você precisa especificar como e por que isso vai te fazer feliz. Com clareza, fica muito mais fácil. Porque, inclusive, como eu já afirmei aqui em algum vídeo, quando as coisas ficarem muito difíceis, o que vai te manter no seu caminho é a clareza do processo. Eu tô fazendo isso porque eu tenho esse sonho. E esse sonho vai me trazer essas sensações. Vai me trazer a felicidade que eu quero alcançar. Bom, por esse vídeo é só. Se de alguma forma ele te foi útil para sua vida, se mudou um pouquinho o seu modelo mental, a sua visão de mundo, deixa o like. Eu também vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Como eu já disse, vocês podem ir lá me seguir. Eu tento constantemente trazer conhecimento sobre consciência, sobre o cérebro humano, sobre comportamento. Eu utilizo os conhecimentos que eu trago no meu Instagram para dentro da minha vida. Eu trago eles para dentro da minha vida, aplico e passo para vocês o que funciona. Nós nos vemos no próximo vídeo.